everyone! How are you doing? Vamos começar a nossa terceira aula do nosso curso de inglês, ok? Primeiro vamos começar fazendo uma pequena revisão, a short review da nossa última aula. Na última aula, nós começamos tratando das estratégias de leitura de vocabulário. Lembra que na primeira aula nós analisamos o texto como um todo, né, na tentativa de identificar elementos mais amplos, de uma forma mais ampla. Agora, na segunda aula, nós vimos as estratégias de vocabulário, né? Vocab Strategies. Então, nós vimos os cognates, os false cognates, que são os nossos falsos amigos, os lexical inference, né? A inferência lexical, através de algumas técnicas. Estudamos os afixos, que são os prefixos, e os sufixos, com foco principalmente no ing e no ed, né? Os sufixos ing e ed, que tem vários usos, como a gente comentou na última aula. E por fim, nós tratamos um pouquinho sobre o uso do dicionário bilíngue, né? E com algumas orientações sobre como utilizá-lo e quais os mais adequados. Passando agora para a nossa terceira aula, nós vamos entrar mais minuciosamente na questão do vocabulário, ok? Pode parecer que essa é uma aula de gramática, mas é porque quando a gente trata de gramática e de vocabulário, eles se misturam um pouco mesmo. Não tem como eu abordar vocabulário, classes de palavras, sem entrar um pouquinho na gramática, porque não deixa de ser parte da gramática o vocabulário, ok? Então nós vamos começar tratando das classes de palavras, porque nós vamos identificar uma a uma os tipos de palavras que existem no idioma, né, as classes que existem de palavras no idioma, para que a gente possa identificá-los melhor no texto e assim compreender. Então nós temos as principais classes de palavras que não se diferem muito do que nós temos no português. São os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os determinantes ou artigos, os verbos, os advérbios, as preposições, as conjunções e as exclamações, que a gente pode chamar também de interjeições. E, por fim, nós vamos tratar sobre os sintagmas nominais, ou, como eu prefiro chamar, inclusive, os grupos nominais, que são os grupos de palavras, ok? São as famosas expressões, né? Que a gente, às vezes, quer falar alguma coisa, nós não conseguimos expressar com apenas uma palavra. Nós precisamos juntar um grupo para traduzir uma ideia. Ok? Então vamos ver uma a uma. Tratando sobre os grupos de palavra, em inglês nós chamamos eles de parts of speech. O que são as parts of speech? Na verdade, cada part, né, é um cognato aqui, nós conseguimos traduzir facilmente por part, e speech é tradução para discurso, então as partes de um discurso, ok? E cada parte, na verdade, tem uma função específica na frase. Então a gente vai estudar, na verdade, a função de cada palavra nas sentenças, ok? As principais classes são, como eu já disse anteriormente, substantivos, adjetivos, pronomes, determinantes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e exclamações. Os principais, vamos começar por ele, que nada mais é do que aquele que dá nome às coisas, os nouns. Nouns, ou substantivos, que na verdade noun, se eu traduzir ao pé da letra, significa nome. Então é exatamente isso. Substantivo é aquilo que dá nome às coisas, ok? Então são as principais classes de substantivos. Elas serviriam para dar nome a pessoas, people, places, lugares, animals, animais, things, coisas em geral. Então, por exemplo, um exemplo de noun para people, Anitta. Uau, nós temos a famosa Anira. Quem conhece? A nossa famosa Anitta, a diva pop do Brasil hoje em dia. Places, aqui hoje trouxe como exemplo forest. Animal, eu trouxe um elephant e como coisas um phone, que é aquilo que eu acho que nós mais usamos hoje em dia. Sobre os nouns, eu poderia ter uma aula inteira, ou duas, às vezes três, ou talvez até um curso inteiro sobre eles. Mas a gente vai trazer sempre cada parte de uma forma um pouco mais resumida, em razão do tempo que nós dispomos. Então, os principais tipos de nouns, types of nouns. Nós temos proper e common, próprios ou comuns. Assim como no português, os substantivos próprios nós escrevemos com letra maiúscula e os substantivos comuns nós escrevemos com letra minúscula, salvo se eles forem a primeira palavra de uma frase, né? A diferença, alguns nomes próprios, nós em português, que não são considerados nomes próprios em português, são considerados nomes próprios em inglês. Por exemplo, o nome dos meses,
o nome dos dias da semana, são palavras que nós sempre vamos escrever com letra maiúscula, né? O nome, por exemplo, April, que é o mês de abril, eu sempre vou escrever com letra maiúscula, independente da posição em que ele esteja na frase. Diferentemente do português, que ele só vai vir com letra maiúscula se ele for a primeira palavra da frase. Então, alguns nomes próprios em inglês não são considerados nomes próprios em português, mas a gente precisa dar uma estudada nisso. Eu peço que eu vou mandar no material de apoio algumas dicas sobre isso, ok? Mas é preciso que vocês procurem um pouquinho sobre quais seriam esses nomes. Os principais são esses, os nomes dos meses e os nomes dos dias da semana. Mas existem alguns outros, ok? O próximo tipo, né, de classificação de substantivos são os countable and uncountable, ou seja, os contáveis e os não contáveis, né? Seriam aqueles substantivos que vão para o plural, os countables, e aqueles que são iguais, independente do plural ou do singular. Nós temos alguns exemplos que são muito fáceis de se identificar, né? Vou colocar aqui algum. Did you read the news today? News é notícias ou noticiário. Em português, nós temos a palavra notícia e nós temos notícias. É um nome contável. Em inglês, é um nome não contável, uncountable. Então, news vai ser sempre news, ok? E, inclusive, vamos corrigir aqui a pronúncia. A gente não fala new, igual estamos acostumados a ouvir, né, com pessoas de origem de língua portuguesa, né? Quando lê o inglês, fala, new. Não é new, é new, ok? É um pouco mais fechada, a gente fecha um pouquinho mais a boca e fala new. Então, the news, porque se eu falo só new, eu estou usando o adjetivo novo. Se eu coloco o S, eu estou me referindo à notícia ou noticiário. E esse sempre vai ser uncountable. Outro tipo de substantivo que nós temos, outra classificação, são os countables and uncountables. Os contáveis e os não contáveis. Ok? São aqueles substantivos que vão para o plural, acrescido de S, ou aqueles que, independente de ser singular ou plural, eles vão ter sempre a mesma forma. Nós não contamos. Um exemplo bem comum e bem corriqueiro é a palavra news. Porque new, só a palavra new é o adjetivo, na verdade, novo. Mas quando eu acrescento um S e falo news, eu estou falando, na verdade, de noticiário, de notícias. E esse é um termo que em inglês, embora em português seja um termo contável, em inglês ele é incontável, ok? Ele é uncountable. Então, o exemplo que eu trouxe aqui. Did you read the news today? Você leu o jornal hoje, o noticiário hoje? There were many interesting facts about the Olympic Games. Aqui a palavra facts, contrastando com news, né? Fatos, notícias, né? Facts já é um nome countable, porque ele vai para o plural. Fact é singular, facts, plural. Agora, news vai ser sempre one news, two news. Porque não existe, na verdade, two. Ele vai ser sempre uncountable. Nós não contamos, né? Não é possível contar. Definir quantidade. Uma coisa interessante para se relacionar com esse tema é o uso da expressão many e much. Many eu vou usar quando eu quero me referir à quantidade de coisas contáveis. Então, there were many facts. Facts são contáveis, então eu vou usar many, que significa muitos, né? Um advérbio de intensidade. E quando é uma palavra incontável, eu vou usar sempre much. M-U-C-H, M-U-C-H, ok? Então, there were many, se eu quisesse falar sobre news, eu ia falar there were much news about the Olympic Games. Tinha muitas notícias, ok? É só como eu disse, é um breve resumo. Depois, ao longo do curso, nós vamos abordando algumas questões, mas essa fica já como dica. E types of nouns, possessive nouns. O que são os possessive nouns? É aquele famoso apóstrofe S, ok? Quando eu quero dizer que alguma coisa pertence a alguém ou alguma outra coisa, eu vou colocar o possuidor por último, né? E a coisa possuída primeiro. Então, that girl is Eric's fiancée. Ela é a noiva do Eric,
né? Então, em português, viria noiva do Eric. Em inglês, nós fazemos o contrário. Eric's fiancé. E eu boto o apóstrofe S. Em vez de eu colocar noiva do, eu vou trocar esse do por um apóstrofe S e vou inverter a ordem da frase. Então, that girl is Eric's fiancé e não fiancé of Eric. A gente não usa muito essa expressão, ok? Seguindo, nós vamos falar sobre os verbs. Gente, verbs, primeiro eu tenho que esclarecer que nós vamos ter umas 2 ou 3 aulas apenas sobre verbs, porque eu quero tratar com você sobre a conjugação verbal. Ela é muito mais simples do que no português, porque os verbos em inglês não se conjugam de tantas formas como no inglês. Desculpa, os verbos em inglês não se conjugam tão variadamente como se conjuga em português, mas é muito importante que a gente estude cada tempo verbal com um pouquinho mais de calma e de detalhe, para podermos assimilar bem quando formos ler algum texto, ok? E até mesmo para escrever um texto. Então, verbs são palavras que descrevem ações, sejam elas físicas ou mentais, ok? Também descrevem estados, como o famoso verbo to be, e assim como o verbo become ou exist, né? Become é tornar-se e exist é um cognato, existir. O verbo be, que é o famoso verbo to be, eu fico tentando evitar ele porque eu sei que na nossa experiência, desde o tempo da escola, a gente só estudava o verbo to be. E tem pessoas que têm verdadeiro trauma desse verbo. Então eu tento abordar ele apenas perifericamente, mas não tem jeito. O verbo ser é um dos verbos mais importantes de qualquer idioma, porque afinal de contas todos nós somos alguma coisa. Então o verbo to be vai estar sempre aparecendo. Ele é muito utilizado de fato no inglês, assim como todos os idiomas, mas ele é utilizado também como verbo auxiliar para muitos tempos verbais. Por isso que ele aparece tanto. Mas eu não vou traumatizá-los, não vou ficar falando sobre ele muito tempo, ok? Apenas que ele é um verbo que descreve estado e significa ser ou estar, né? Então, exemplos. She is very sad at the moment. Ela está muito triste no momento. I called you last night. Call, tá no passado aqui. To call é o verbo ligar. Então, eu te liguei na noite passada. He turned down the job offer. Aqui nós temos um tipo de verbo que também nas nossas aulas eu vou abordar, é o famoso phrasal verbs. No inglês nós temos alguns verbos que na verdade são compostos por 2 palavras, um verbo e uma preposição. E essa preposição agregada a esse verbo muda completamente o sentido daquele núcleo verbal quando ele é usado isoladamente. Então, turn down significa recusar. To turn significa virar. Mas quando eu acrescento a preposição down, turn down significa recusar. Então, he turned down the job offer because he is moving to another country. Ele está se mudando para outro país, ok? Alguns exemplos de verbos, como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque nós teremos umas 2 aulas ou 3 específicas sobre verbos, mas eu trouxe alguns exemplos de verbos para vocês apenas estudarem o vocabulário, lembrando, por favor, de aprender 10 novas palavras todos os dias, ok? Não vamos esquecer isso. Como meta, para ampliar o vocabulário, todo dia vocês vão dar um Google sobre qualquer tipo de palavra ou tema e aprender 10 palavras sobre aquele tema, ok? Então aqui nós temos alguns verbos. Drink, eu não vou traduzir porque a própria ação desenhada traduz muito bem. Drink, eat, jump, drive, like, climb, meet and play. Temos mais alguns. Laugh, smile, run, phone, build, wait, sell, watch, want, sleep, walk and forget. Ok? Lembrando que os verbos podem ser regulares ou irregulares. Isso vai importar na hora da gente conjugá-los. Então, a gente vai abordar isso na aula sobre verbos, mas lembrando que aqui eu trouxe exemplo tanto de verbos regulares como irregulares, ok? Seguindo, nossa próxima part of speech são os adjectives. Olha a pronúncia. Em português, nós falamos adjetivos, então nós temos tendência em falar adjectives em inglês, mas a pronúncia correta é adjectives.
Então, os adjectives são aquelas palavras que descrevem ou dão qualidade a nouns e pronouns, ok? Os adjectives, eles vão descrever nouns e pronouns. Quando forem palavras que se relacionam com verbos, são os adverbs. Mas nouns e pronouns, nós temos os adjectives. Um exemplo bem clássico, John's car is blue. Então, blue aqui vem como um adjective, é uma color que traduz a qualidade do carro do John. John's car is blue. No quadrinho que eu trouxe aqui, temos alguns exemplos de adjectives. Serious, old, rich, strong, happy, soft, clean, beautiful, big, free, sick, great, fast, late, handsome, friendly and low. Todos esses adjectives eu não vou traduzir agora, como eu disse, nós estamos dando uma breve pincelada e ao longo do curso nós vamos tratando com mais detalhes algumas classes, dentre elas os adjectives. Seguindo então, voltando apenas numa característica dos adjectives. Os adjectives, geralmente eles vão preceder o nome, né, o substantivo ou o pronome, a não ser que ele venha após um verbo, entremeado entre o substantivo e o adjetivo venha um verbo. No caso aqui, John's car is blue. Então eu tenho car, é a palavra principal. The car is, tem um verbo, blue. Então nós temos John's car is blue. Então ele veio depois. Mas se eu quiser falar apenas carro azul, eu vou dizer blue car. Blue vai vir primeiro do que a palavra car. Quando eu tenho elas juntas e eu tô querendo dar um exemplo de uma única expressão, sem ser numa frase, enfim, ou após um verbo, eu vou trazer o adjective antes do noun. Então, that is a blue car. Então, eu tô dizendo que aquele é um carro azul. E assim eu vou usar com outros adjectives. That is a beautiful woman. É uma mulher bonita. Eu não vou falar woman beautiful. Eu vou trazer o adjetivo para antes, ok? Causa um pouco de confusão às vezes na nossa mente pela questão da ordem das palavras no português, mas lembrando sempre que no inglês essa ordem se inverte, ok? Primeiro o adjetivo, depois o noun. Apenas se houver um verbo e eu estiver querendo dizer que aquela coisa é assim, é que o adjetivo vai vir após, ok? Seguindo os adverbs. Adverbs são palavras que descrevem ou dão mais informações sobre verbs ou adjectives. Então, quando eu quero dizer, eu quero dar uma ênfase para alguma característica de um adjetivo, né? Eu uso um adverb. Por exemplo, she is very beautiful. Ela é muito bonita. Então, o adverb está descrevendo aí o adjective, ok? Mas eu também vou usar os adverbs para complementar ou dar mais informações ou descrever um verbo. Um exemplo, she drives very slowly. Ela dirige muito devagar, vagarosamente. No caso aqui, slowly tá vindo qualificando o verbo drive. I used to play soccer every day when I was a kid. Então, every day é um adverb. When I was a kid também é um outro adverb. É um grupo de palavras que está servindo como adverb. When é um adverb de tempo, que significa quando. E I was a kid é uma frase, quando eu era criança. Então, eu costumava jogar futebol every day. Todo dia é um adverb. When I was a kid. Quando eu era uma criança. Então, no caso aqui, every day e when. Só que no caso, porque eu sublinhei when I was a kid? Porque aqui a frase inteira está funcionando como advérbio. Isso nós vamos estudar mais pra frente, quando nós vamos estudar a estrutura do período composto, né? Que algumas orações servem como advérbio para uma oração anterior. Mas eu não quero entrar tão profundamente na gramática por enquanto, ok? Exemplos de adverbs. Uma dica, a maioria dos adverbs, na sua forma mais frequente, são palavras terminadas com LY, que é o famoso mente. Então, eu vou pegar um adjetivo e vou acrescentar o LY, né? Lembra que a gente falou sobre os prefixos na aula passada? O LY é um prefixo que, quando acrescentado principalmente em um adjetivo, o transforma em um advérbio. Então, quick,
quando eu coloco o LY, vira quickly, rapidamente. Bad vira badly. Fast, desculpa, ficou escrito errado. Fastly. Gently, gentle, com o LY vira gentilmente. Easy é um adjetivo, quando eu coloco o LY vira easily, facilmente. Well, por sua vez, é um advérbio que significa bem, ok? Carefully, mesma coisa, careful, cuidadoso. Quando eu coloco o LY, carefully vira cuidadosamente. Hard, na verdade também está escrito errado, eu peço perdão pelo hard e pelo fast. Hard vira hardly, né? Raramente ou dificilmente. Slowly é o contrário de quickly, né? Quickly é rapidamente, slowly, vagarosamente. E calmly, calmamente, ok? E seguimos para os articles. Articles ou determinantes são palavras pequenas, partículas que aparecem antes de um substantivo, de um noun, para defini-los, ok? Em inglês, uma coisa importante é que nós não temos a diferenciação entre artigo feminino e masculino. Todas as palavras são, digamos, do mesmo gênero. Não existe essa diferença entre gênero feminino e masculino nas palavras. Então, eu não tenho o rádio, a cadeira. Nós temos the radio, the chair. É sempre o mesmo artigo. E esse a e an são os artigos indefinidos, enquanto o the é o artigo definido. A e an servem para expressar um ou uma, sendo que o a ele vem antes de palavras iniciadas por consoantes e o an vem antes de palavras iniciadas por vogais. É bem simples a regra. Se o substantivo inicia-se com a, e, i, o, u, eu vou acrescentar um n no artigo que vem antes dele. Seguindo, então, nós vamos usar os articles. Articles são palavras usadas antes de nouns para descrever exatamente de qual nós estamos falando. Nós temos os artigos indefinidos e os definidos. Os indefinidos são o a ou an. A diferença entre eles é que o a eu vou usar com palavras que começam com consoantes, enquanto o an eu vou usar antes de palavras que se iniciam com vogais. E o the é o artigo definido, que é utilizado para se tratar quando a gente se refere a substantivos específicos, ok? Com um detalhe, no inglês não há diferença de gênero em relação aos artigos. Não existe o e a, um e uma. Vai ser sempre a ou an, não importa o gênero da palavra, ok? E the também não importa o gênero da palavra. Vai ser sempre the, não importa se é o ou a. Então é the chair, a cadeira. The radio, o rádio, ok? Sempre é o mesmo artigo, não varia, porque nós não temos essa diferenciação de gênero entre nouns quando eu me refiro aos artigos, ok? Um exemplo que eu trouxe aqui. The teacher asked us to do an activity for next Monday. Então, the é um artigo definido, se refere à professora ou professor. No caso, não dá nem pra gente saber se era um professor ou professora, porque não tem uma especificação maior na frase. Mas the teacher asked us to do an activity for next Monday. An activity, porque a palavra que vem depois, activity, começa com a, ok? Se fosse to write a text, né? Escrever um texto. Aí o artigo seria a, porque text começa com T, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos fazer uma breve pausa e logo a gente retoma.